Irmãos, dando sequência ao estudo do Credo Apostólico, gostaria de iniciar fazendo leitura. Tem como projetar o Credo Apostólico aqui para nós? Vamos ler mais uma vez? Eu tenho ele aqui, mas seria interessante nós fazermos uma leitura em conjunto, em uníssono. O Credo dos Apóstolos. Já tivemos a devida introdução do assunto, e cada cláusula, foi sendo analisada particularmente. A introdução sobre os credos, a necessidade da criação dos credos, basicamente instruir e também combater heresias. Depois a cláusula crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois do Pai, o Filho, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, e nasceu, as características, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob o poder de Pôncio Pilatos, e assim por diante. E depois nós também participamos, creio no Espírito Santo, e vamos hoje falar da igreja. Então vamos todos ler juntos o credo, amém? Leiamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então essas cláusulas todas baseadas na palavra de Deus, se os irmãos olharem, lembrarem ou derem uma olhadinha lá no vídeo da introdução ao assunto, da aula número 1, Mateus falando sobre isso, nós vamos ver que essas cláusulas aí, elas podem servir como um guia de estudo da palavra, Você vai fazer referência a cada declaração, a cada cláusula, dentro das Sagradas Escrituras. Então nós vemos que hoje chegamos no ponto, na sexta aula, que vamos falar, creio na Santa Igreja Universal ou Católica, na comunhão dos santos. Vamos falar também da comunhão, já que estamos falando da questão da igreja, tá bom? Eu vou solicitar aos irmãos que, assim desejarem, podem interromper, fazer perguntas, tá? Que por uma questão por uma questão de tempo, assim, vamos fazendo as interferências no durante, tá bom? No durante, porque está arriscado deixar um tempo final aqui muito resumido, caso queiram tirar dúvidas. Então nós chegamos, e na Santa Igreja, aqui está a Universal, que é o significado da palavra católica. Então, e na Santa Igreja Católica, ou na Santa Igreja Universal. Então nós vemos que a fórmula do credo, quando ela fala na Santa Igreja Católica ou na Santa Igreja Universal, que não tem nada a ver com aquelas denominações católica ou universal, mas no sentido de geral, no sentido de geral, o sentido da palavra, nós vemos que creio na igreja. Isso está falando de uma unidade. Isso está falando de uma igreja única. Está vendo que temos apenas uma igreja, e você que lembra dos textos de Paulo, você vai ver, por exemplo,
a figura do corpo, né? Vamos ler, por exemplo, noiva, plenitude de Cristo. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Efésios, no capítulo 1, versículo 22. Quem encontrar pode ler, por favor. Para ser cabeça. Quando você fala cabeça, você pode entender como principal em termos de autoridade, mas está também ligado à figura de um corpo, né? A cabeça ou a cabeça, mas nós temos a figura de um corpo onde todos os membros unidos vão formar esse corpo, onde a cabeça não é outro senão Cristo Jesus, o Senhor, louvado seja Deus. Então, nós podemos ler também o capítulo 5 de Efésios, onde estão aí os versículos do final do capítulo 5, do 24 até o 30, e ele vai dizer também a respeito do corpo, e vai fazer uma comparação, né, das mulheres sujeitas aos maridos, o amor dos maridos às mulheres, aquela questão que as pessoas, né, tocam muito a respeito da submissão da mulher ao marido, mas não podemos tirar isso do contexto do amor do marido à mulher, né? E então, quando ele segue adiante, ele vai falar a respeito de Cristo e a igreja, e vai encerrar no versículo 30 dizendo: porque somos membros do seu corpo. Interessante, né? Membros no plural, mas o corpo é um. Então, creio na igreja, creio em uma igreja, eu creio no corpo. Vamos ver também em 1 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12. E a partir do versículo 12, você vai ver, a minha Bíblia, por exemplo, tem um subtítulo dizendo a unidade orgânica da igreja. E assim ele vai fazer a comparação e vai se referir novamente à figura do corpo. Vamos ler, por exemplo, os 3 primeiros versículos dessa referência, né? Essa referência é do 12 ao 31, mas quem pode ler, por favor, do versículo 12 até o versículo 14? Até o 14, não. Obrigado. Então o 14 ele diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros, apenas um corpo. O interessante é que quando ele está falando de corpo, ele está falando no versículo 13: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O Espírito é aquele que vai operar na igreja e através da igreja. Quando nós olhamos o livro do Atos dos Apóstolos, onde mostra a igreja nos primórdios, mostra as ações dos apóstolos, vai mostrar ali o que? A orientação do
Espírito Santo na vida daqueles homens. Vai mostrar a comunidade em um só Espírito, a comunidade em um só corpo, né, sendo orientada pelo Espírito Santo de Deus. Então a questão do credo, quando ele fala, conforme nós já vimos no domingo passado, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Quando nós olhamos o creio no Espírito Santo e a seguir, né, na Santa Igreja Universal, nós entendemos que a cola, por assim dizer, a cola que une todos esses membros é o Espírito Santo de Deus, através, né, da sua operação na vida dos indivíduos e da comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que ele vai falar: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então assim nós vamos ver a questão da unidade da igreja em várias outras figuras, onde nós teremos a igreja única, né? Creio na igreja, louvado seja Deus. E quando nós falamos da igreja como uma coisa só, obviamente estamos falando da unidade espiritual, né? E estamos falando o que? Do corpo místico de Cristo, né? Como o irmão falou, ele é a cabeça desse corpo místico, onde cada cristão, cada um que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, compõe este corpo de maneira individual, vários membros, e quando esses membros estão unidos, nós vemos essa expressão visível na comunhão dos santos, que nós vamos falar na cláusula a seguir. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então a igreja permeada pelo Espírito, movida pelo Espírito, em comunhão, na comunhão dos santos. Então não é apenas creio na igreja, é creio na Santa Igreja. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos compreender a obra que Deus faz, né? A obra redentora através do seu Filho Jesus Cristo. E quando nós olhamos a justificação, quando nós olhamos a substituição, o sacrifício vicário do Cristo na cruz, nós podemos entender melhor a questão da santificação, a questão da justificação. É comum quando pessoas não compreendem esse plano da salvação, questionarem o fato de alguém se declarar santo, porque não compreendendo aos olhos da Bíblia, aos olhos do plano da redenção, vai ficar faltando coisa. E então a pessoa vai ficar o quê? Questionando o esforço próprio de cada um, onde, quem sabe, eu esteja querendo me dizer melhor do que alguém. É muito comum essa interpretação, né? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos perfeitamente a questão da santidade, a igreja santa. Nós podemos, por assim dizer, entender um duplo sentido dessa santidade. Quando nós olhamos para a justificação, quando a igreja é considerada absolutamente santa, né? Quando ela é considerada por Deus como justa, é pela imputação da santidade. Quando a palavra do Senhor nos mostra a obra de Cristo na cruz, quando o Senhor nos mostra a igreja, a formação da igreja, o chamado para fora, o chamado para a assembleia, nós vamos ver na vida do cristão e na vida da comunidade essa imputação da justiça, da santidade pela fé somente. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando nós olhamos para a santidade nesse sentido da justificação,
nesse sentido de ser considerada justa, a palavra de Deus, ela dá essa garantia. E por outro lado, quando nós olhamos o processo de santificação, já é um assunto diferente. É um assunto diferente. É um ponto de vista onde você vai ver, por exemplo, na área ética. Na área da ética, você vai ver que a igreja tem que diferir do mundo que a cerca. Você imagine que, ao olhar os valores éticos hoje praticados no mundo, você imagine que, olhando para os valores hoje praticados por qualquer pessoa, nós olhássemos para a igreja e não víssemos qualquer diferença de procedimento. Então a igreja, ela é chamada a essa santificação, onde dentro dessa caminhada, dentro dessa chamada à santidade, você olha para a igreja e você vê indivíduos que estão num processo de santificação. Então nós temos que entender a respeito da igreja santa, creio na igreja santa, que o Senhor, através da fé em Jesus Cristo, vai declarar o justo, vai justificar, vai santificar. E de um outro prisma, em um outro momento, quando eu olho para o indivíduo, ele é chamado a ser santo. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. E nós vamos ver essa chamada, essa caminhada, essa luta, onde João vai dizer: mas se alguém pecar, a igreja não vive pecando, mas se alguém pecar, temos o quê? Um advogado. Então, muito embora a igreja seja declarada santa e justa, a noiva de Cristo, o indivíduo, o membro do corpo, ele está num processo de santificação, onde, se ele pecar, ele tem um advogado para acompanhar. E então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu convido os irmãos a abrirem na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Quem gostaria de ler para nós versículos 14 e 15, por favor? Palavra importantíssima. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Então, qual é a direção que a palavra está dando aqui? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Nos primeiros momentos da manhã nós falamos sobre a questão da coerência. A questão da coerência tem uma relação direta com a questão da sinceridade. O meu discurso não pode ser e a minha prática ser outra, com todos os defeitos e limitações que eu possa ter. Tem que haver coerência entre discurso e prática. Então, quando nós olhamos o discurso cristão, a pregação do Evangelho, a vida cristã que ouve a pregação desse mesmo Evangelho, tem que ser uma vida coerente. E ele diz: filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Esse negócio não é de hoje. Isso não é de hoje. Se a igreja está no meio de uma geração pervertida e corrupta,
Vejam que, ora irmãos, o mundo está pervertido e corrupto, então vamos fazer um grande mosteiro, um grande retiro eterno no alto de algum monte, só nós vamos para lá e os outros que nós julgarmos pecadores vão ficar. Não, é no meio de uma geração pervertida e corrupta que a igreja subsiste. Ela vai ser luz, conforme o versículo está dizendo, como luzeiros no mundo. A equivocada visão de que eu vou ser um cristão melhor se eu me isolar do mundo, eu posso me beneficiar de me isolar de práticas nocivas a mim, com certeza. Quem sabe até de ambientes que não sejam adequados e coerentes com a minha fé. Isso é uma questão de bom senso. Mas de maneira alguma nós somos convidados a abandonar as pessoas e sermos bonzinhos no nosso cantinho. Mas a igreja, ela é chamada a ser o quê? Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Para quê? Para resplandecer como luzeiro no mundo. Louvado seja Deus. Vejam a relação estreita em crer no Espírito Santo e na Santa Igreja. Santa Igreja. Quem é que vai produzir o fruto na vida do cristão? Vimos inicialmente aqui, fruto do Espírito. Então quando você fala em igreja, você fala em fruto do Espírito, você fala em ação, em atuação direta do Espírito Santo. Quem capacita a gerar o fruto? Quem é que batiza, que enche e que produz o fruto em nossas vidas? Quem é que nos capacita a ser luz? Quem é que nos capacita a ser irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis? Por que a igreja não cai na perversão? Por que a igreja não cai na corrupção? Porque o Espírito Santo a está conservando, a está capacitando, a está direcionando a ser luz no mundo, como luzeiros no mundo. Louvado seja Deus. Então, a santidade da igreja, através da fé e por meio da fé somente em Cristo, a igreja é declarada santa. E no sentido do processo da santificação, nós temos que fazer a diferença e, em sentido ético, diferir do mundo que nos cerca. Existe uma questão muito polêmica. No finalzinho a gente vai tocar nesse assunto. Vamos avançar agora. Onde você perguntou o que é igreja. Porque hoje, não menosprezando por tamanho, mas questionando a sinceridade, às vezes aparece uma igrejinha em cada canto e você vê práticas incoerentes. Repito, não estou discriminando por tamanho, eu estou falando da sinceridade, da coerência. Então você vê uma igrejinha em cada canto, ou quem sabe um igrejão, né? A gente fala igrejinha, porque não um igrejão, onde você olha e você fala o que é aquilo. Se você, enquanto cristão, questiona isso, imagina quem não se declara ou não segue a fé cristã e olha aquilo, e quem sabe talvez coloque todo mundo como uma farinha no mesmo saco. Então, como é que a gente lida com isso, né? Tem que haver a diferença, tem que fazer a diferença do mundo que nos cerca. Então, esses exemplos estão aí a 3x1 para confundir o cenário, né? Depois a gente volta a tocar nesse assunto. E também, se a igreja é uma, se a igreja é santa, a igreja é também católica. Repetindo, a católica
significando universal, significando geral. Sim. Onde a igreja, ela é no termo que vai levar à universalidade do cristianismo. Quando você olha para o cristianismo, ele tem um caráter, eu vou usar a expressão religião internacional. O cristianismo, ele não está contido em uma fronteira, ele não está contido em uma etnia, ele não está contido em uma classe social. A partir do momento em que o cristianismo, que a mensagem da cruz vai além da fronteira, vai além da etnia, vai além da classe social, você pode dizer que a igreja, ela é, além de ser una, além de ser santa, ela é uma igreja católica, ela é uma igreja universal. Não confundindo com os termos apropriados em denominações, mas no sentido da palavra, no sentido do alcance, no sentido do escopo, da amplitude. Caio, quer falar? Uma coisa importante, sempre devemos lembrar disso. Quando se fala de igreja universal e católica, também tem um sentido atemporal, ou seja, eu estou em comunhão com os santos do passado, estou com comunhão com os meus irmãos agora, estou com comunhão com os crentes do futuro, tudo isso ao mesmo tempo. Então, sempre que nós lembrarmos qual a fé a se seguir, devemos sempre nos lembrar daquilo ali, porque aquilo ali é muito antigo. Devemos sempre nos lembrar do patrimônio que foi concebido por pessoas que conheceram os apóstolos, como fala o termo, estavam no ombro de gigantes. Sempre devemos nos lembrar disso, sempre. E outra questão, em relação também ao sacrifício de Cristo. Quando fala o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está tirando para trás, está tirando para frente. Ou seja, não só após o pacto após o símbolo da nova aliança, que é o sacrifício à igreja, mas, como fala em Hebreus, o sacrifício de Cristo também remiu os pecados para trás, no passado. Então a igreja, ela não é só universal no sentido de que vem do sacrifício de Cristo até aqui, mas também do sacrifício de Cristo para lá, remiu para cá, remiu para lá, e através dessa comunhão de fé que nós temos que ter, através desses símbolos, daquele ali, nós devemos levar em conta que a igreja tem história, a igreja tem doutrina e ela deve ser seguida. O que não tiver doutrina da igreja, na história da igreja, não é igreja. Só isso que eu queria passar. Agradeço ao Caio pela contribuição, porque eu falei de fronteira geográfica, eu falei de fronteira de etnias, eu falei de fronteiras sociais, eu não falei da fronteira temporal, né? A igreja, ela é única, né? E ela pertence àquele que não está sujeito ao tempo, não é isso? Então, nós vemos essa questão das fronteiras, também a fronteira temporal. A igreja de todos os tempos, ela é universal em todos esses sentidos, conforme o nosso irmão citou. E sim, quando nós falamos de credos e confissões, aquele gráfico muito bem usado pelo Mateus na primeira, acho que foi na primeira aula do Mateus, tem aquele gráfico, né? Credos e confissões. Então você vai ter a Bíblia na base do gráfico, e você vai ter de um lado uma coluna chamada credos ou confissões, e do outro credos, e saindo algumas setas da Bíblia. Vamos dizer que aquelas setas sejam as verdades espirituais, que Deus comunicou aos homens. Então os credos e as confissões fazem margens para que essas verdades sigam na direção que devem seguir e não vão para o lado ou para o outro, onde aconteceram grandes heresias. Eu não quero ser repetitivo, mas a primeira aula foi bem interessante do Mateus. Vejam lá a questão das heresias, onde surgiu a grande necessidade de haver credos e confissões na igreja, né?
Então, esses documentos históricos, conforme o Caio falou, eles vêm nos orientar. Isto não é a Bíblia, mas isso está baseado na Bíblia. Isso aqui foi um estudo sério, onde na identificação de muitas heresias e erros teológicos foi gerado para que a igreja fosse abençoada com a correta compreensão das Sagradas Escrituras. Boa colaboração do Caio. E nós vemos a questão da comunhão dos santos, que já foi, bem falado aqui também pelo Caio. A comunhão dos santos, se nós lemos a Bíblia, é um caminho natural. O que acontecia com alguém que se convertia? O que acontecia com alguém que aceitava a fé em Jesus Cristo? Ele saía correndo e ia se isolar no meio do mato? A tendência natural sempre foi viver na comunidade, congregar. Muito embora nós tenhamos o recurso tecnológico hoje, este recurso, ele é tão somente um complemento. Quem sabe alguém está trabalhando ou está em casa, por algum motivo não pôde vir à igreja, ou vai ficar gravado e depois eu posso rever aquilo que eu ouvi, ou se eu não ouvi, eu posso então ouvir pela primeira vez. O recurso tecnológico ele é tão somente um acessório. Mas jamais poderemos, por exemplo, fazer uma igreja pela internet onde ninguém congrega, onde ninguém se abraça, onde ninguém está ali em comunhão, olhando nos olhos, falando da sua fé, confessando a palavra, adorando ao Senhor. Então, creio na igreja, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, ou na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Então nós vemos que, vamos olhar no capítulo 2 de Atos. Um exemplo perfeito, Atos dos Apóstolos. Por exemplo, o subtítulo já está dando a dica: como viviam os convertidos. A gente sabe que o subtítulo não é palavra inspirada, é só como organização, assim como a própria divisão em versículos, também é apenas uma organização, mas dá a boa dica: como viviam os convertidos. E a partir do versículo 42, ele vai dizer o quê? E perseveravam na doutrina de quem? Do apóstolo. Mas Paulo falou que não tem que ser de Apolo, de Paulo. A doutrina dos apóstolos que pregam o Evangelho de Jesus Cristo. A doutrina dos apóstolos que explanam a palavra de Deus, a vontade de Deus. A doutrina dos apóstolos que alimenta a comunhão da igreja com alimento espiritual saudável da parte de Deus. Doutrina dos apóstolos, como Paulo falou: eu sou imitador de Cristo, então você deve me imitar. Eu devo ser o exemplo de vida, de pregação, então você deve seguir esse exemplo. Porque eu sou o bonzão? Não, mas porque eu sigo o exemplo de Cristo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam... Vamos falar mais alto essa palavra, todo mundo aí. Vamos falar juntos. Todos os que creram estavam juntos. Na igreja, está aqui, na comunhão.
É um caminho natural. Não há como você falar em igreja e você não falar na comunhão dos santos. Não há como você falar, eu sou cristão, mas eu não vou entrar nesse assunto não, porque pode levantar questionamentos que não estão no nosso objetivo, mas vou usar o termo apenas, um termo utilizado por alguns. Mas eu sou um desigrejado. Dá até briga aí, ó, calma, amigo. Que é polêmica. Abordagens diferenciadas sobre o assunto. Eu sou um desigrejado. Ok? Eu quero entender onde é que se enquadra um desigrejado na palavra de Deus. Como é que funciona isso? Então, o caminho natural, veja bem, eu não estou dizendo, meus irmãos, que por essa ou aquela circunstância que alguém não está congregando, a pessoa está em pecado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo da intenção do coração. Se eu me digo cristão e eu não tenho intenção de congregar, eu tenho que rever os conceitos de igreja dentro da palavra de Deus. Porque gente que não congrega você vai ter. Quer uma passagem para o Oriente Médio? Eu te dou. Mas eu acho que você não vai querer. Você vai ter gente que é impedir ele de congregar. Então não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o desejo, a intenção, o entendimento espiritual de que a igreja vive a comunhão dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Creio na igreja. Mas de que maneira? Creio na comunhão dos santos. Isso a gente pode adiante então. Vendiam suas propriedades, bem, distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Unânimes no templo. Isso não quer dizer que não estavam também nas casas, né? Partiam pão de casa em casa, conforme aqui já vai seguindo o texto, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A comunhão dos santos, ela tem o aspecto interno do serviço. Ela tem o aspecto interno dos sacramentos. Ela tem um aspecto interno da pregação da palavra de Deus, fazendo a manutenção dessa comunhão. Mas ela vai ter o aspecto externo, onde o nome do Senhor vai ser glorificado através da unidade da igreja. Qual foi a oração do nosso mestre? Que eles sejam um, como nós somos um, o Filho orando ao Pai, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E então nós vemos que a comunhão dos santos, ela vai cumprir o aspecto interno e o aspecto externo da missão da igreja. E conforme eu disse aqui no início, para nós encerrarmos, vamos falar da questão da igreja verdadeira. Antes de passar para essa última definição da igreja verdadeira e encerrarmos, algumas palavras de John Stott, onde ele fala a respeito de cristão e discípulo, sobre essas palavras. E ele vai fazendo um comentário que o termo discípulo talvez seja mais forte por implicar no relacionamento entre aluno e professor. E ele vai dizer: ter continuado a usar a palavra discípulo nos séculos seguintes, para que os cristãos fossem discípulos de Jesus de maneira consciente e levassem a sério a possibilidade de estar vivendo sob disciplina. Discípulo, disciplina, um radical comum nessa palavra, onde deve ser considerado. Hoje o caminho é contrário. Tem gente querendo ser apóstolo. Discípulo ninguém quer ser, mas apóstolo tem uma pá de gente querendo ser. Está na contramão do comentário de John Stott, né? Então, irmãos, assim nós vemos
eu creio na igreja e na comunhão dos santos, né? Não apenas na igreja, mas na igreja santa, na igreja una, na igreja católica, na igreja universal. E apenas encerrando as marcas de uma igreja verdadeira. Como eu posso então criar um critério? Apenas 3 pontos, bem curtos, porque isso daqui daria uma outra matéria. A pura ministração da palavra. Uma igreja verdadeira tem que ter a pura ministração da palavra de Deus. O segundo ponto, a ministração das ordenanças. Cristo falou: ide, ensinando, e nós temos a obrigação de batizar. Batizar não é uma escolha da igreja. Batizar não é uma opinião que eu posso ter ou não ter, se eu quero ou não batizar. Se eu vou participar ou não da ceia, eu escolho se minha igreja vai ter isso ou não. Então a igreja, além da pura ministração da palavra, tem que ter a ministração das ordenanças. E também o terceiro ponto é o exercício fiel da disciplina ou santidade de vida. Uma igreja verdadeira tem que ter a ministração da palavra. Uma igreja verdadeira tem que ter a ministração das ordenanças. Uma igreja verdadeira tem que ter o exercício da disciplina da santidade no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Assim nós cumprimos mais um passo nas cláusulas do credo apostólico e está praticamente caminhando para a finalização este assunto, né, a respeito do credo apostólico, né, irmãos? E vamos encerrando. Hoje nós tivemos a questão aqui da dedicação do piano. Louvado seja Deus. Avançou um pouquinho no horário, passou um pouquinho de 11h15, já são 11h18. Vamos agradecer a Deus. Algum aviso mais? Sim. Certo. Eu só peço aos irmãos que sejam breves, tá bom? Eu vou dar esse desconto porque a gente teve essa programação um pouco recheada hoje. Isso, tem mais 2 domingos para a gente falar aí. Pastor, só a respeito da modificação da palavra católica dos romanos arrumaram, eles tiveram vazamento da Bíblia ou só de Romano, ou só unicamente porque a sede da Vaticana é em Roma? Será que eles espalharam uma base na Bíblia para botar católico ou romano? Católico romano, porque é a sede em Roma. Então é diferente você falar creio na igreja católica e você falar romana. O credo dos apóstolos não estaria a palavra romana, porque ela vai se referir à denominação com sede no Vaticano. Simples assim, né? E para não me demorar muito, eu estava reparando que essa cláusula, como se junta também com que creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Universal, e está em conjunção uma com a outra. Eu vou tentar ser bem sucinto agora, porque eu separei um monte de texto e não vou falar todos. Mas, por exemplo, em Levítico, que eu acho que é um livro muito importante para poder falar sobre isso, está escrito: mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuíres a sua terra, envoladarei para possuíres, terra que mana leite e mel. Eu sou Yahvé vosso Deus, que vos separei dos povos. Farei, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas se apartarei delas por imundos. Ser-me-eis santos, porque sou o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus. O que a igreja tem a ver com Israel?
Eis a pergunta. Nós sabemos que ao decorrer dos primeiros séculos da era cristã, assim que o nosso Senhor veio ao mundo e nos deu a sua livre graça, Israel estava totalmente contida entre partidos políticos em conjunção com a face romana que iria destruí-los ou até então estavam oprimindo. O nosso Senhor, ele foi muito sábio ao falar sobre a santidade, não excluindo Israel, mas tendo como posição a filha de Deus antes de nós. Paulo vai falar em Romanos 9 que Israel ela não foi apostatada da sua herança. Na verdade, Israel ainda está conosco em conjunção com Deus, porque Deus disse que a retirou do Egito. Em Osés ele vai dizer que era como um filho para ele, e desde menino ele a retirou e a separou, e assim faz também com a igreja. O bispo Ryle, um bispo anglicano do século XVIII, é um livro que eu estou lendo sobre ele fala sobre esse aspecto da santidade. O pastor Alex citou dois, existe mais um, mas eu não vou mudar até esse. Mas ele fala sobre a ideia, sobre isso que está escrito em Levítico. Por exemplo, em Levítico nós sabemos que Israel tratava com uma questão de dieta, porque nós sabemos que no Antigo Oriente Médio alguns tipos de animais causariam doenças, e muitas dessas doenças não teriam cura. Ora, o que isso tem a ver comigo? Muitas coisas. Por exemplo, qual é a dieta que temos em nossa fé cristã? Muitas pessoas responderão: como assim? Por exemplo, um devocional. Muitas pessoas são listradas em devocionais e vivem somente por devocional. Acordam de manhã, oram talvez uns 2 minutinhos e se prendem ao devocional. O bispo Royal vai dizer que em alguns tipos de movimentos religiosos eles não estão presos à fé. A nossa fé não se constitui por devocionais, nem muito menos somente por leitura da palavra, e nem muito menos somente por estudo. A nossa fé é viva. O âmbito missionário funciona não somente no campo, mas também no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos vizinhos. E querendo ou não, Israel foi luz para o Oriente Médio no tempo passado, assim como nós somos hoje. Então, irmãos, para poder fechar o raciocínio que está fora do horário já, sejam missionários no seu campo, assim como Israel foi no Oriente Médio. Não se prendam somente a devocionais ou estudo da palavra. Mostrem luz. Prendam-se a Cristo, assim como Ele, saiu dos céus, padeceu fora da porta e se juntou uma única carne conosco. Nós temos em nós o Espírito Santo e em nós a glória eterna de Deus por meio da graça. Amém. Eu, concluindo, vamos orar para iniciar. Isso está dentro daquela questão da fronteira do tempo que o Caio citou. Por exemplo, é comum se usar a expressão proto-evangelho, ou seja, uma sementezinha do evangelho, se referindo a quem? A Gênesis 3,15, onde cita-se que a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, se você for entrar por esse tema, realmente vão dar vários domingos aí, porque a igreja ela está além da fronteira do tempo, conforme o Caio e posteriormente o Guilherme complementaram aqui, tá bom, irmãos? Então, os irmãos, perdoem aí, passamos 10 minutos aí do nosso tempo, e nós vamos curvar nossas frontes, vamos orar, agradecer a Deus em nome de Jesus. Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, te somos gratos, Pai, por tua palavra ministrada neste lugar. Que a cada dia possamos aprender mais e mais. Teu Espírito Santo seja aquele que nos oriente e ilumine nossas mentes, para que estejamos enxergando as tuas verdades claramente, Senhor. Instrua-nos de maneira a desejarmos colocar em prática a tua palavra em nossas vidas, para que haja coerência, para que haja comunhão, para que haja uma igreja santa, uma igreja que representa o reino dos céus aqui na terra. Que sejamos a cada dia abençoados por Ti, na nossa caminhada, no sentido de termos a Tua palavra como a nossa bússola na nossa caminhada, e Teu Espírito Santo nos fortalecendo a cada instante.
Faz assim, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Que a Tua igreja cumpra aquilo que ela tem que cumprir, sempre lembrando que Cristo é a cabeça deste corpo, sempre lembrando que o Senhor está lado a lado com a igreja, a noiva de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos.